Imagine acordar todos os dias com a sensação de estar lutando contra algo invisível. Você trabalha, se esforça, faz tudo certo, mas a prosperidade parece sempre escapar por entre os dedos. Como se houvesse uma força te segurando no mesmo lugar, impedindo que a vida finalmente mudasse. E se eu te dissesse que essa força existe e que Napoleon Hill descobriu exatamente o que ela é? Um capítulo de seus estudos foi considerado proibido, escondido por revelar a verdade mais incômoda de todas. Não é o mundo que te mantém pobre, é algo dentro de você que foi programado para isso. E essa programação vem sendo reforçada há anos, sem que você perceba. No vídeo de hoje, você vai entender por que a maioria das pessoas nunca quebra esse ciclo e como Hill revelou o único caminho real para virar o jogo. Mas antes, inscreva-se no canal Dimensão da Abundância, porque aqui toda semana você descobre verdades que o sistema nunca quis que você soubesse. E esse não era um capítulo qualquer, era o mais perigoso de todos. Não falava sobre dinheiro, metas ou negócios. Falava sobre o que realmente cria a pobreza dentro do ser humano. Hill o chamava em suas anotações pessoais de o portal invisível entre a mente e a abundância. Mas o que ele descobriu ali era tão profundo, tão diferente de tudo que o sistema econômico queria permitir, que o obrigaram a apagar. Eles temiam que as pessoas percebessem que a pobreza não é uma condição material, mas uma prisão espiritual. Imagine isso por um segundo. Décadas atrás, um homem teve coragem de dizer que você não é pobre porque falta dinheiro, você é pobre porque te ensinaram a vibrar na falta. E se isso for verdade, quantas gerações foram escravas de uma mentira? Hill acreditava que o ser humano nasce com uma conexão direta com o que ele chamava de inteligência infinita, uma força criadora que habita dentro de cada mente desperta. Mas, segundo ele, essa conexão foi rompida por um sistema que ensina medo, culpa e limitação desde cedo. A escola não ensina a pensar, ensina a obedecer. A religião, mal interpretada, te convence de que desejar prosperidade é pecado. E a sociedade repete todos os dias: trabalhe duro, aceite pouco, agradeça pelo mínimo. É assim que a pobreza se perpetua, não no bolso, mas no subconsciente. Hill dizia que o pobre é, na verdade, um rico que esqueceu quem é, e que a verdadeira tragédia não é não ter dinheiro, é acreditar que a escassez é o seu destino. Ele escreveu: o homem que tem medo de desejar é o homem que já aceitou sua prisão. Pense nisso. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante, um sonho, um impulso de mudança, e logo depois uma voz interna sussurrou: isso é demais para você. Você não tem sorte. Não nasceu para isso. Essa voz não é sua. É o eco de gerações programadas para viver em escassez. Napoleon Hill descobriu que essa programação era tão poderosa que mesmo pessoas inteligentes, talentosas, espiritualmente boas, continuavam presas num ciclo invisível de fracasso. E quando ele tentou expor isso, foi silenciado. Alguns dizem que esse capítulo foi queimado. Outros que cópias sobreviveram e foram guardadas em cofres particulares de fundações financeiras. Mas o que importa não é o papel perdido, é o conteúdo que sobreviveu nas entrelinhas de tudo o que ele escreveu depois. E se você ler com atenção, vai perceber. Hill deixou pistas. Pistas que mostram que o segredo da riqueza não está no esforço, mas na frequência mental. Ele acreditava que toda mente humana é um transmissor de vibração e que a pobreza nada mais é do que uma frequência mal sintonizada. Você já sentiu que está se esforçando demais e mesmo assim parece que nada flui? Já percebeu que quanto mais luta, mais distante fica da prosperidade? E se a resposta não estivesse no esforço, mas no estado da sua mente? Hill escreveu que existe um ponto onde a energia da mente toca o invisível.
e que quem descobre como alinhar essa frequência nunca mais volta a sentir escassez, porque compreende que o dinheiro é consequência, não causa. Agora, imagine quantas pessoas poderiam ter mudado suas vidas se esse capítulo tivesse sido publicado. Imagine quantos sonhos não teriam morrido na gaveta, quantos talentos não teriam sido sufocados, quantas famílias poderiam ter saído da miséria. Mas talvez esse seja o motivo de o capítulo ter sido proibido, porque um homem livre mentalmente não é controlável. E a pobreza, no fim das contas, é o instrumento de controle mais eficiente do mundo. Agora me diga e responda com sinceridade nos comentários. Você acredita que a pobreza é causada por falta de dinheiro ou por falta de consciência? Pense bem antes de responder, porque a forma como você enxerga isso pode estar definindo, neste exato momento, o seu destino vibracional. Existe um trecho perdido nos manuscritos de Napoleon Hill, um pedaço de texto que nunca chegou ao público, mas que muda completamente o sentido de tudo o que ele escreveu. Um código oculto. Um segredo que explica por que a maioria das pessoas luta a vida inteira e, mesmo assim, continua presa no mesmo lugar. Hill dizia que o maior inimigo do ser humano não é a falta de dinheiro, nem o fracasso, nem o azar. É a energia mental distorcida que ele mesmo alimenta todos os dias sem perceber. Ele chamava isso de vibração de escassez e afirmava que essa vibração é como um ímã invisível que atrai mais do mesmo: medo, dívidas, portas fechadas, oportunidades perdidas. Hill dizia que a mente humana é como um rádio e que a maioria das pessoas passa a vida inteira sintonizada na estação da falta. Elas repetem mentalmente o mesmo padrão vibracional. Eu não consigo, não dá para mim, eu já tentei e falhei. E o universo, obediente, devolve exatamente aquilo que a mente transmite. O problema, Hill dizia, é que o homem moderno se tornou escravo do visível. Ele acredita apenas no que os olhos mostram e por isso vive cego para o poder invisível que cria todas as coisas. O dinheiro para Hill nunca foi o objetivo final. Ele era apenas um símbolo, uma consequência da harmonia vibracional entre mente, emoção e fé. E quando essa harmonia é quebrada, quando o medo ocupa o espaço da fé, a abundância simplesmente se desintegra. Agora, imagine o que acontece quando bilhões de pessoas vibram ao mesmo tempo em medo, culpa e escassez. O resultado é um mundo onde a pobreza se torna normal, onde as pessoas aceitam a miséria emocional e financeira como se fosse parte da vida. E é por isso que o capítulo foi proibido, porque se todos soubessem que a riqueza é uma questão de frequência mental, ninguém mais dependeria de um sistema que lucra com a ignorância vibracional da humanidade. Hill escrevia que a mente humana, quando alinhada com a inteligência infinita, se torna a própria fonte da riqueza. Mas o problema é que quase ninguém consegue manter essa sintonia, porque vive cercado por vozes que dizem: cuidado, não sonhe alto, se contente. Essas vozes são a corrente que prende sua vibração na escassez. E talvez agora você esteja percebendo algo. Que o problema nunca foi o trabalho, nem o esforço, nem a falta de oportunidade. O problema foi a energia com que você tem feito tudo isso. Você trabalha com medo, planeja com dúvida e deseja com culpa. E enquanto essa frequência estiver presente, o dinheiro sempre parecerá distante, mesmo que ele passe perto. Hill dizia: o homem que teme a pobreza já está condenado a vivê-la. Pare e sinta essa frase. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas no medo de faltar? Quantas vezes você disse: não posso gastar, não posso arriscar, não posso perder? Cada vez que faz isso, sua vibração diz ao universo: eu confirmo minha escassez. Mas o que Hill queria te ensinar, e que foi censurado, é que existe uma saída.
uma mudança interna capaz de quebrar o campo vibracional da pobreza e abrir a conexão com a abundância. Ele descobriu que existe um ponto dentro da mente, uma fronteira entre o consciente e o espiritual, onde a realidade começa a se dobrar à vontade humana. É nesse ponto que o medo se dissolve e a energia da fé se torna palpável. É ali que você começa a criar, e não apenas desejar. Esse é o código proibido. A pobreza é uma ilusão coletiva, criada pela vibração do medo. E o dia em que você romper com esse padrão, o dinheiro deixará de ser um problema, porque você vai se tornar a própria fonte de abundância. Agora, respire fundo, olhe para dentro. Quantas decisões da sua vida foram guiadas pelo medo da falta? E se, a partir de hoje, você começasse a vibrar como quem já é rico, livre e completo? Como isso mudaria a forma como você age, fala e até pensa? Pense nisso. E se esse trecho fez sentido para você, se te despertou de alguma forma, curta esse vídeo agora. Não por mim, mas pela vibração que esse simples gesto carrega. Quando você vibra em gratidão e reconhecimento, o universo entende que você está pronto para receber mais. E talvez seja exatamente isso que faltava para você começar a atrair o que sempre buscou. Napoleon Hill dizia que a mente humana é a mais poderosa força criadora do universo, mas também a mais destrutiva quando não compreendida. Ele acreditava que tudo o que existe no mundo material nasce primeiro como uma vibração mental e que cada pensamento é uma onda energética que molda o invisível antes de se tornar visível. Mas o que ele descobriu e que o mundo moderno ainda ignora é que a mente não pensa com palavras, ela pensa com frequência. Cada emoção que você sente emite um sinal, uma vibração que viaja pelo campo invisível da realidade. E essa vibração, silenciosa e constante, chama de volta tudo o que está em sintonia com ela. Por isso, o medo atrai mais medo, a escassez chama mais escassez, a culpa cria mais situações para justificar a própria culpa. É um ciclo energético, uma lei universal que não pode ser quebrada, apenas compreendida. Hill dizia que a pobreza é apenas a manifestação física de uma mente desajustada. Quando a fé e o medo lutam dentro da mesma pessoa, o universo entra em confusão e o resultado é a estagnação, o bloqueio, o vazio. Você já se sentiu assim? Aquele momento em que parece que tudo o que você faz simplesmente não anda, como se algo invisível te segurasse, sem explicação lógica. É isso. É o ruído vibracional da mente dividida. A mente pobre pensa o tempo todo em sobreviver. Ela planeja com medo, sonha com dúvida e age com culpa. Já a mente rica, a mente desperta, não luta pela abundância, ela vibra abundância. Ela compreende que o universo não responde a pedidos desesperados, mas a coerência entre pensamento e emoção. Hill chamava isso de o estado mental de criação. Um ponto onde o ser humano deixa de reagir à vida e começa a comandá-la. Nesse estado, o tempo parece se dobrar, as coincidências aumentam e a realidade começa a obedecer à sua intenção. Mas o preço desse estado é alto. É preciso matar o medo. E esse é o desafio que quase ninguém aceita enfrentar. Porque o medo dá a falsa sensação de segurança. Ele te mantém pequeno, mas te mantém protegido. A ciência oculta da mente é simples, mas brutal. Tudo o que você teme, você alimenta. Tudo o que você ama, você atrai. E até o dia em que essa verdade for aceita dentro de você, não apenas entendida, mas sentida, a vida continuará repetindo os mesmos ciclos, as mesmas lutas, as mesmas perdas. O universo não te pune. Ele apenas espelha o que você vibra. E é exatamente aí que a verdadeira riqueza começa, no instante em que você entende que não há nada fora de você. Tudo sempre começou e sempre começará dentro da sua própria mente.
Pouca gente sabe, mas antes de lançar Think and Grow Rich, Napoleon Hill escreveu uma versão que nunca chegou ao público. Um manuscrito com capítulos que foram retirados, rasurados, censurados. Nele, Hill falava abertamente sobre o que chamou de a conspiração vibracional da pobreza, uma força invisível que, segundo ele, era mantida viva por quem lucra com o medo das massas. Ele dizia que há pessoas e instituições que precisam que você acredite ser pequeno, porque uma mente desperta é uma ameaça. Um homem que entende o poder da própria mente não se dobra, não se submete, não aceita viver em escassez. E é exatamente por isso que o conhecimento de Hill foi diluído, distorcido, transformado em frases bonitas e vazias, para que você nunca soubesse que, no fundo, ele estava falando de libertação espiritual, não de dinheiro. Há registros de que Hill recebeu visitas estranhas, homens que diziam representá-lo, mas tentavam comprar seus direitos, silenciar suas palestras, limitar suas palavras. E logo depois disso, o capítulo desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas as pistas ficaram espalhadas, frases enigmáticas, cartas enviadas a alunos e amigos, mensagens cifradas entre as páginas de outros livros. Em uma delas, ele escreveu: talvez seja por isso que tantos que tentaram seguir seus passos fracassaram. Eles leram as palavras, mas não entenderam a frequência. Buscaram fórmulas quando o segredo estava na vibração. E o mais assustador é perceber o quanto essa manipulação continua viva hoje. Vivemos em um mundo que glorifica o esforço, mas despreza a consciência, que ensina a trabalhar duro, mas não a pensar profundo. Um mundo que transforma pessoas em peças e faz com que a pobreza mental pareça normal. Hill tentou alertar o mundo, mas o mundo não estava pronto para ouvir. E agora, depois de quase um século, as mesmas forças ainda agem silenciosas, elegantes, disfarçadas de normalidade, mantendo milhões presos a uma programação invisível. A mesma que ele chamou de a prisão vibracional da mente humana. Napoleon Hill descobriu algo que poucos ousaram compreender. A verdadeira riqueza nunca esteve fora, nunca esteve no dinheiro, nos bens ou no status. Ela sempre esteve no interior do ser humano, adormecida, esperando ser despertada. Ele chamava isso de o portal da riqueza interior, um estado de consciência em que a mente se alinha com a energia criadora do universo. Nesse estado, o medo deixa de existir. O tempo parece desacelerar e as coisas começam a acontecer com uma naturalidade que desafia a lógica. Hill dizia que o ser humano nasce completo, mas é ensinado a viver como se fosse metade. E essa metade perdida é o que ele passa a vida inteira tentando preencher com dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas quanto mais busca fora, mais se afasta do que realmente procura. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando, de conquistar algo e logo depois sentir o vazio de novo? É porque você está tentando encontrar no mundo material o que só existe dentro de você. O verdadeiro segredo de Hill não era sobre atrair riqueza, era sobre lembrar-se de quem você é, um criador, não uma vítima. Um ser que molda o invisível com o poder da mente e da emoção. Ele dizia que quando a mente e o coração vibram na mesma frequência, o impossível se curva. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, mas não porque o universo te deu algo, e sim porque você finalmente se tornou compatível com o que deseja. A pobreza, então, deixa de ser um castigo e passa a ser apenas um estado temporário de inconsciência, um véu, uma névoa que se dissolve no instante em que você desperta. Hill acreditava que o maior milagre da vida é o momento em que o ser humano se reconhece como parte da própria fonte. Nesse instante, ele deixa de pedir e começa a criar.
Deixa de temer e começa a comandar. Deixa de sobreviver e começa, enfim, a viver. E é aqui que o capítulo proibido chega ao seu ponto máximo. A pobreza nunca foi o problema, foi apenas o espelho que o universo usou para te lembrar do poder que você esqueceu que tinha. Nos últimos anos de sua vida, Napoleon Hill se afastou do público. Poucos sabiam onde ele estava e menos ainda compreendiam o motivo do seu silêncio. Mas quem o encontrou naquela fase dizia que algo havia mudado. Ele não falava mais sobre sucesso, metas ou riqueza. Falava sobre alma, propósito e reconexão. Numa carta rara, escrita pouco antes de morrer, Hill revelou algo que parece uma confissão. Passei a vida ensinando as pessoas a enriquecerem, mas a verdadeira riqueza sempre esteve em silenciar a mente e ouvir a própria consciência. Ele admitiu que havia muito do que nunca pôde dizer abertamente, porque nas suas palavras, a humanidade ainda não estava pronta para entender. E nessa frase simples, ele revelou tudo. Hill percebeu que a maioria das pessoas não busca riqueza, busca fuga. Querem o dinheiro para se sentirem seguras, o sucesso para se sentirem valorizadas, o poder para se sentirem vivas. Mas tudo isso é só uma tentativa desesperada de preencher o vazio que nasce quando nos desconectamos de quem realmente somos. Ele escreveu que o medo da pobreza é, na verdade, o medo de si mesmo. O medo de olhar para dentro e encarar o próprio poder, porque esse poder exige responsabilidade, coragem e fé. E é mais fácil culpar o mundo do que assumir que somos os arquitetos da nossa própria realidade. No fim da vida, Hill dizia que o verdadeiro segredo que ele quis ensinar era simples, tão simples que parecia impossível. Tudo o que você deseja já é seu. O que falta é apenas você se tornar compatível com o que deseja. Ele deixou claro que a mente humana não foi criada para buscar, mas para manifestar. Que a fé não é crença, é certeza vibracional. E que cada ser humano carrega dentro de si a mesma centelha que move os mundos. Hill partiu em paz, dizendo que o homem que entende o poder da própria mente nunca mais teme a pobreza, nem a morte. Porque ele descobre que a vida, a verdadeira vida, é um espelho da consciência que ele cultiva. Depois que Napoleon Hill morreu, o mundo guardou apenas a superfície do seu trabalho, as frases motivacionais, os conceitos de sucesso, as fórmulas para enriquecer. Mas o que ele realmente quis deixar foi algo que poucos foram capazes de perceber. Um legado invisível, um chamado silencioso para o despertar da consciência humana. Hill acreditava que o verdadeiro poder não estava em pensar e ficar rico, mas em pensar com clareza espiritual, em alinhar a mente com a frequência da criação. Ele dizia que quando o ser humano atinge esse estado, a realidade se dobra ao comando da alma. Mas esse poder, segundo ele, é perigoso. Nas mãos erradas, destrói. Por isso, o universo o escondeu atrás de camadas de dor, medo e autossabotagem, porque só quem vence o próprio ego é digno de encontrá-lo. Hill escreveu em uma de suas últimas anotações: o segredo não é conquistar o mundo, é lembrar que você é o mundo. E talvez essa tenha sido sua maior mensagem, que o universo não está fora, observando você. Ele é você e responde àquilo que você é, não ao que você pede. A pobreza, o fracasso, o azar, o sofrimento são apenas reflexos das vibrações que você ainda não aprendeu a dominar. São espelhos que te forçam a olhar para dentro e perguntar: quem eu estou sendo? Hill acreditava que quando essa pergunta é feita com sinceridade, o véu da ilusão começa a cair. O homem que antes se via como vítima começa a se enxergar como criador. E é nesse instante, nesse milésimo de despertar, que o portal da abundância se abre. Essa é a mensagem perdida. Não sobre riqueza material, mas sobre lembrança espiritual. Porque no final,
Hill nunca quis te ensinar a ser rico. Ele quis te ensinar a lembrar que você já era e que a pobreza, no fundo, sempre foi apenas o esquecimento da sua própria luz. Há um instante antes de toda transformação em que tudo parece se calar. Um momento em que a vida se torna estranhamente silenciosa, como se o universo estivesse segurando o fôlego, esperando você perceber. Napoleon Hill dizia que esse é o ponto exato onde o despertar acontece. O lugar onde o velho você começa a morrer e o verdadeiro começa a nascer. Ele acreditava que a mente humana é como uma semente divina, mas, para germinar, ela precisa do vazio, o mesmo vazio que a maioria tenta evitar. Por isso, o sofrimento existe, não como castigo, mas como convite. Convite para o silêncio, convite para o reencontro. Eu dizia que a pobreza não é falta de dinheiro, é a distância entre o que você é e o que você acredita ser. E essa distância é o espaço onde o medo vive. O medo de não ser suficiente, de não merecer, de não conseguir. Mas o medo é apenas a ausência momentânea da lembrança de quem você é. E quem você é? Não um nome, um corpo ou um papel social, mas a consciência por trás de tudo isso, a força que observa, sente, cria, a mesma força que move as estrelas e que silenciosamente move também o seu destino. Hill dizia que o homem que descobre essa verdade não precisa mais lutar pela abundância, porque ele se torna a própria abundância. Ele não busca, ele irradia, não pede, ele manifesta, e nesse instante o universo deixa de ser algo fora dele e se torna a extensão natural da sua própria vibração. Talvez seja por isso que o verdadeiro poder sempre se escondeu atrás do silêncio, porque é só no silêncio que você pode ouvir a voz que o mundo tentou calar. A voz que Hill chamou de a mente infinita. E quando essa voz finalmente é ouvida, a busca acaba. A pobreza some e tudo o que sobra é a verdade. Você sempre teve o poder, sempre teve a chave, sempre foi a própria fonte. Chegamos ao fim desta jornada pelo capítulo proibido de Napoleon Hill, mas a transformação não termina aqui. O que você descobriu não é apenas um segredo sobre riqueza, mas uma verdade sobre você mesmo. Que a pobreza, o medo e as limitações sempre foram reflexos da mente e não do mundo. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode continuar vivendo na frequência da escassez, seguindo padrões que nunca funcionaram, ou pode despertar para o poder invisível que Hill revelou. A chave está dentro de você, na sua mente, nas suas emoções, na sua capacidade de persistir e criar. Lembre-se, o universo responde à frequência que você emite. Se você está pronto para assumir o controle da sua vida, para elevar sua mente e vibrar na frequência da abundância, o caminho começa agora. Se você quer continuar essa jornada e descobrir cada vez mais segredos da mente e da prosperidade, inscreva-se no canal Dimensão da Abundância e faça parte de uma comunidade que está despertando para o verdadeiro poder da criação. O primeiro passo é seu, o momento de agir é agora.